Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Conexo e o nosso objetivo é conectar pessoas. O tema do podcast de hoje é empreendedorismo feminino e trouxemos aqui uma pessoa incrível para falar para a gente sobre esse tema. Ela é Tamires Toniolo, empreendedora, escritora, proprietária da empresa Cepros. Já esteve aqui com a gente, voltou agora para contar a história da empresa dela, como foi o empreendedorismo, né, Tamires? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com você. Para a gente trocar uma ideia e conversar sobre o livro, principalmente, e trocar experiências, né? Que legal. Quando a gente conversou, Tamires, você falou que era escritor, que estava terminando um livro. Falei, gente, preciso conhecer essa história. Porque assim, a gente vê muitas pessoas falar, gente, escrevi um livro, foi legal, foi isso, foi aquilo. Mas quando você tem uma visão de construção, que é a carreira, então você tem aquela visão, gente, é possível. Eu tenho vontade de escrever um livro. Então quando você falou, eu escrevi um livro, eu falei, cara, quero conhecer essa história. Principalmente porque é empreendedorismo. E é algo que é muito hoje, é muito falado, mas as pessoas vivenciam um pouco. Por que é empreender, né? Para você, o que é empreender? Eu acho que empreender, ele tem diversas formas de iniciar, né? Seja por algum desconforto que você tem em alguma área da tua vida e você quer transformar a sua vida ou outras vidas, ou quando aquilo já faz parte da tua família, que você já cresceu vendo aquilo florescer, ou ainda você resolver problemas de outras pessoas. Eu acho que existem diversas formas de empreender, mas o foco final é solucionar algum problema de alguém. Se a gente não solucionar problemas, não tem por que empreender. Legal. E quando você começa a empreender, Tamires, como que foi isso para você? Como que foi esse despertar, assim? Para mim, o empreendedorismo começa desde que eu me conheço, assim, por uma pessoa, porque a minha família já tem essa história empreendedora. O meu avô tem uma empresa há mais de 50 anos, ele faleceu agora recentemente, e aí meu pai assumiu. Obrigada. Então, eu vejo, assim, a luta deles desde sempre. E isso acaba fazendo parte da gente, né, da nossa história. Além de ter presenciado esse empreendedorismo, que eu converso com as pessoas e falo, gente, quem conseguiu presenciar o empreendedorismo é 1 em 1 milhão. Porque é muito difícil, né? As pessoas começam a empreender, de repente, pela necessidade. Mas, assim, ver o empreendedorismo, quem tem esse privilégio, né, como as pessoas estão trabalhando, ter uma empresa, as dificuldades que é ser empresário. E não estou falando nem só no nosso país, não. Mundial. Hoje é mundial a dificuldade, hoje, em diversos setores, né? Desde mão de obra a matéria-prima. Então, quando você percebe, assim, vê aquela demanda, você começa a despertar no teu coração, eu acho que eu quero isso. Ou não, ou foi tipo... Então, para mim, eu estava confortável, né, trabalhando. Eu comecei a minha vida empreendedora em 2017, por conta própria. Eu já estava nessa vida, eu trabalhava no financeiro da minha empresa familiar e eu comecei a fazer fisioterapia, pensando em estética. Daí tudo tomou um outro rumo, por quê? Eu comecei a trabalhar dentro da empresa da minha família e vi que existiam várias coisas que eu poderia melhorar, solucionar dentro da fisioterapia. E aí eu comecei a tomar gosto pela fisioterapia do trabalho, que é a fisioterapia já voltada para um ambiente laboral. E aí eu comecei a me especializar, fiz a pós-graduação, ainda trabalhando na empresa familiar. E aí quando eu me dei conta, eu já tinha feito também o técnico em segurança, porque para mim aquilo, cuidar de pessoas, e isso muito relacionado ao financeiro da empresa, porque eu via o quanto aquilo era uma dor dentro da empresa na parte financeira, porque a gente tinha muito atestado, a gente tinha acidente de trabalho que eu poderia melhorar, questão de produtividade. Então foi esse o meu despertar. Em 2017 eu me tornei mãe, e aí o empreendedorismo feminino também muitas vezes tem ligação com a maternidade, e eu me via num lugar que eu precisava de mais liberdade, e aí eu me desconectei um pouco da empresa como funcionária, né, ali dentro, para me tornar uma empresa individual e
fazer o serviço que eu fazia, né, lá dentro da empresa, só da minha família, para outras empresas ao meu redor. Então, em 2017, né, devido a essa a questão de você, essa bênção, né, de você ser mãe, ter sido agraciada com isso, você percebeu que você precisava de mais tempo e, digamos assim, começo a empreender porque eu precisava de tempo. Sim. Liberdade, né, de conseguir fazer os meus horários, de eu conseguir atender tanto a minha vida pessoal quanto a minha vida profissional e também me redescobrir como alguém que poderia tornar real algo que eu acreditava. Então eu acreditava muito, eu sempre acreditei muito na saúde e segurança do trabalho e eu gostaria de aplicar aquilo em outros lugares, assim, uma expansão mesmo profissional. Uhum. Então você começa a prestar serviço já na empresa, continua o teu trabalho e expande para outras empresas. Isso, de outros setores, porque a empresa ela tem alguns ramos, então tem transporte, tem indústria, mineração, e aí eu expando para a área também de comercial, para a área a gente teve bastante aplicação na área de construção civil. Então, eu expandi também os setores que eu consegui colocar isso em prática. De todos os mercados que você acompanhou, assim, você falou indústria, construção civil, transporte, assim, comércio. Qual setor assim, que você se sentiu mais realizada? Eu não divido por setor, eu divido por organização. Eu acredito que quando a gente, é isso que a gente vai entrar nesse assunto, mas quando a gente vê que existe pessoas engajadas naquilo que você acredita, aquilo me deixa de uma forma assim muito feliz. Eu acho que não o setor, eu não acredito num setor ou outro, assim. Eu acho que são empresas diferentes. Pessoas diferentes. Pessoas, líderes, gestores, eu acho que é isso que faz a diferença, mais do que um próprio, né, modal ali de soluções, né? Por Sim. exemplo, um setor da indústria, um setor de transporte. Não, a questão da gestão de pessoas, né? Porque o teu trabalho é voltado para as pessoas, Sim. né? Para a prevenção, né? Uma empresa, a gente vai entrar nesse tema agora, mas a CEPROS é uma empresa de segurança do trabalho, certo? Sim. E gestão de pessoas E também. gestão de pessoas. Eu também me especializei em gestão de pessoas porque eu vi que isso tinha muita conexão com o que eu fazia na segurança do trabalho, eu precisava dessa área. Então foi aí que eu entrei também nessa parte mais gestão de pessoas. E aí a gente fala de RH porque a gente fala sobre números, sobre questão dessa estratégia dentro da empresa usando essa ferramenta de gestão de pessoas e segurança do trabalho. Então, quando a gente fala, por exemplo, você vai hoje para uma indústria, eu trabalhei 6 anos na indústria, e quando você fala em técnico de segurança do trabalho, meu Deus do céu, é a mesma coisa falar na morte para as pessoas. Sim. Já vai vir fazer, vai vir reclamar, já vai vir falar tal coisa. Então, essa questão da gestão de pessoas, ela contribuiu para você quebrar essa barreira? Eu acho que o principal objetivo quando a gente entra dentro da empresa é a segurança das pessoas, né? Quando fala em segurança do trabalho, mas aí a gente é odiada pelas pessoas que trabalham em chão de fábrica, porque assim, você vai cobrar, você vai ensinar e você é odiada pelos líderes e gestores. E aí que veio meu grito de liberdade com o livro, porque eu acho assim que quando a gente tem por exemplo, você abre uma panificadora, você sabe exatamente o que tem na panificadora. Tem pão, tem bolinho, tem uma coisinha a mais ou outra a menos. Mas quando fala de segurança do trabalho, as pessoas já me imaginam de capacete, óculos, é isso, né? E assim, não é só isso, porque isso é só um ponto muito pequeno de tudo que a gente tem dentro da segurança do trabalho. Porque quando a gente fala em saúde das pessoas, ainda mais hoje que tem muito em voga a questão psicológica, a gente tem riscos psicossociais que a gente comenta, e isso tudo tem relação com gestão de pessoas, com segurança do trabalho. Então não é só óculos e capacete, não é
a questão de ser o técnico de segurança que cobra ali do funcionário, para não correr com a empilhadeira. Então, por isso que eu falo que eu trabalhei, por exemplo, no setor comercial e as pessoas, às vezes, não entendem o que eu estou fazendo, né, no setor comercial. Mas quando a gente fala de pessoas, a gente fala em saúde e segurança, né? Quando a gente fala aqui, você comentou de postura. A questão da nossa postura, ela tem influência com a nossa questão muscular e o estresse tem questão também influência muscular. Quanto mais a gente tem a musculatura rígida, a gente tem diminuição da nossa circulação sanguínea e isso influencia diretamente na nossa saúde. Então, se a gente fala de pessoas, se a gente fala de trabalho, a gente falou de segurança do trabalho, não precisa ter não precisa necessariamente ser dentro de uma fábrica, né, gente? Ou dentro da construção civil as pessoas se enxergam bastante, mas de outros lugares, por exemplo, farmácia, você vai ser atendido por um farmacêutico, por um atendente, e a pessoa está de pé o dia todo, ela está numa posição super desconfortável, está olhando para você numa posição que não é favorável, ela está, na primeira hora, ela está trabalhando bem. Aí depois, passando um tempo, não existe motivação, não existe coach motivacional que faça com que ela seja super feliz e agradável o dia todo, porque ela está desconfortável. Então, isso tudo tem muita influência. Eu tenho essa imagem quando você falou de segurança do trabalho, e realmente a visão do pessoal do chão de fábrica que a gente fala, já vai vir falar que estou sem capacete, ou já vai vir reclamar que estou sem óculos. Sim. Daí uma vez eu fiz uma pergunta, falei, tá, mas ele está errado? Não, mas veja, não preciso usar capacete aqui dentro. Falei, tá, mas se cai um negócio de ferro lá de cima lá? Eu já escutei falar, o que você está esperando com esse capacete na cabeça? Está esperando uma vaca cair do céu? Já escutei essa. Nossa! Ai, foi mais longe. Foi mais longe. Mas assim, a questão do capacete, por exemplo, não é só questão de algo cair na tua cabeça. É a questão de você abaixar em algum carro, por exemplo, e raspar a cabeça. Acontece muito. A pessoa está usando o capacete e vai passar por baixo de algumas coisas e acaba podendo bater a cabeça. Ou se ela está em algum lugar que ela possa cair, ela vai bater a cabeça. Principalmente trazendo para a construção civil e fábricas que é cheio de elementos pontiagudos e... Você falou dos setores, a construção civil é muito desafiadora para trabalhar, porque hoje eu tenho uma empresa, amanhã eu tenho outra, completamente diferente. Os cenários mudam a cada dia, mudam muito rápido, então eu tenho que refazer toda a minha segurança do trabalho a cada dia que eu vou fazer visita dentro da obra, por exemplo. Legal que você trouxe esse ponto da construção civil, porque a gente está vivendo uma mudança radical na construção civil. Que antigamente era, né, tijolo, cimento, era tijolo, cimento, areia e enfim, e ferro, né? Hoje tem as construções que levantam em 2 dias, a construção está pronta, sim, toda a parte estrutural e depois vem, né, só a parte de acabamento, né? Então eles não se faz mais parede. Então muda o processo, muda a forma de trabalhar, muda os equipamentos, muda as pessoas que vão trabalhar. Então essa dificuldade também, né? Sim, e o mercado muda e se a gente não se adaptar a ele, a gente morre. Como empresa, né? Como alguém que sonha em trazer soluções. Então eu acredito que não só a construção civil, mas todo o mercado mudou muito de 10 anos para cá, 5 anos para cá, porque a gente tem acesso a muita informação, a gente tem muita ferramenta nova, né? A gente fala construção civil, mas a inteligência artificial vai mudar muito o mercado também daqui para frente, então a gente precisa se adaptar. Quando você traz esses temas voltados para, principalmente a construção civil, que mudou total, por exemplo, quem via falar antigamente em steel framing, em wood framing, e saindo total da linha, que é uma linha de montagem onde fica hoje, por exemplo, os imóveis em container, totalmente diferente. O processo. O processo é totalmente diferente essa visão. O que eu quero? Quero algo rápido. É prático, é rápido, então, barato. Então você pega toda essa monte de informação, alguém vai precisar resolver esse BO, né? Então vai lá no segurança do trabalho, o que mais afeta, porque todas essas empresas vão precisar de uma gestão organizacional, precisar de uma gestão para cuidar de todo esse processo, essa agilidade que a gente vem vivendo, que você falou, né? Agora você trouxe outra questão que é a inteligência artificial. Gente,
isso transformou o mundo, né? E a gente tá só no início disso, né? A gente tá começando. Tá só começando. Uhum. Então hoje você vê 18, 19 inteligência artificial diferente, cada um falando numa língua diferente, num formato diferente. Um é para exatas, outros para texto, enfim. Outras empresas em cima da inteligência artificial. Quantas empresas vão ser criadas em cima, né? Trabalhando com a inteligência artificial, prestando serviço com a inteligência artificial. Então, tudo isso também vira um desafio na cabeça do empresário, que se ele não tiver firmeza, se ele não souber o processo a ser seguido, morre. Morre. Porque assim, antigamente a gente via, faz dessa forma, faz desse jeito, dá pra tocar desse jeito. Hoje não. Hoje as pessoas querem ter um plano de carreira. Tá, eu vou trabalhar quanto tempo nesse projeto? A geração Z principalmente quer o quê? Quer tempo de qualidade. Sim. A tua empresa, e aí eu falo com alguns gestores, faço a seguinte pergunta: a tua empresa tem essa possibilidade de dar essa liberdade? Eu acredito nem só na possibilidade, mas a abertura de pensamento mesmo, em saber que isso não é preguiça. Porque assim, eu vejo muito, você falou do problema de contratação, é um problema real que a gente vê hoje na prática. Eu analisei alguns estudos recentes e diz que 85% pelo menos das empresas hoje no Brasil tem problema de contratação, problema pessoal, com falta de funcionário. Então é um problema real, por quê? Eu acredito que a gente esteja ainda sendo preparado para essa nova geração, que é a geração Z, e muita gente fala mal da geração Z, que são preguiçosos, que não conseguem se adequar, mas eu acredito que ou a gente se adapta a essa nova geração, ou a gente entende o que eles querem, ou a gente vai desistir do empreender e vai morar na praia, vende coco, faz outra coisa. Mas se não se adaptar a essa nova geração que está vindo, que é a força de trabalho de hoje, porque existe muita concorrência de Uber, né? É uma opção de trabalho das pessoas, eles estão dentro do ar-condicionado, então para a pessoa sair de algo que seja mais simples de ser executado, vamos dizer assim, precisa de alguma vantagem, né? Uhum. Todo mundo está atrás do melhor para si. Então, existem benefícios que são implantados dentro da empresa, que são uma ferramenta para os jovens. Entender que existe propósito da organização, que isso precisa estar alinhado com o propósito dessa pessoa. A pessoa quer entender o plano de carreira realmente, cadê a comunicação clara do que ele pode ser dentro daquele negócio, da onde ele saiu, da onde ele pode chegar, o que ele precisa para isso, qual o direcionamento. Então, as pessoas procuram muito isso. Eu vi esses dias uma pessoa falando, um gestor falando, gente, o óbvio tem que ser dito, tem que estar anotado, tem que ter um processo do óbvio. Uhum. Aquele botão ali desliga tal máquina. Sim. É o verde e não o vermelho. Então isso, a gente tá falando aqui, é bem engraçado, mas a gente passa por alguns capítulos do livro que eu escrevi. Eu intitulei o livro como E se a culpa for da sua gestão? Esse é o título do livro. Que da hora. E aí, nesse livro, a gente passa por 8 capítulos e um deles é o feedback, o outro é a liderança, e a gente fala do feedback, desse poder da comunicação, que o óbvio precisa ser dito e precisa ser falado. E aí o feedback, no livro, eu coloco as histórias de uma forma bem clara, bem simples, não é uma linguagem técnica. Uhum. E ele se passa em terceira pessoa e a personagem principal se chama Estela. E ela passa por algumas situações em 2 empresas diferentes que ela trabalha no dia a dia. Então ela trabalha numa empresa de perto da casa dela, e uma empresa de longe. São culturas diferentes. E aí ela passa por algumas situações, por exemplo, do feedback, que ela vai, numa das empresas que ela trabalha, ela vai com uma roupa diferente do uniforme. E aí é um casaco colorido que ela tá usando na história. E aí ela entra na empresa que ela trabalha de perto e o gestor dela fala, nossa, mas que acordou animada com esse casaco colorido? Ela não entendeu nada e continuou. Aí outro dia ele comenta de novo, fala de novo na frente de todo mundo, mas nossa, mas tá bem animada, o teu guarda-roupa tá mais colorido que a da minha filha, que ama unicórnio. E ela fica
triste e tal. E aí, no outro dia, vai da empresa de longe, que é uma outra cultura. E chegando lá com a mesma roupa, ela, assim que ela chega dentro da empresa, no primeiro horário, a gestora dela chama ela para conversar e fala: Estela, a gente tem alguma dúvida com relação ao uso de uniforme que você tem dentro da empresa, porque você não está cumprindo uma norma interna. E isso pode gerar situações como advertência, justa causa. E aí pontuou exatamente o que ela estava fazendo de errado, direcionou ela para uma situação que ela precisa estar em conformidade de forma individual. E aí ela entende o que o gestor da outra empresa queria falar com ela. Ele só queria dizer que ela estava sem uniforme, mas ele quis soltar palavras para ver se ela entendia o óbvio na cabeça dele, que não era óbvio. E aí ela entendeu e entendeu que o feedback poderia ser dado a ele, dizendo que deveria ser individual, né, que poderia ser escrito para ter o controle disso. Então a gente passa, aqui na conversa sem falar nada, a gente passa por vários capítulos que fazem parte de segurança do trabalho, porque se você chega numa empresa, por exemplo, que a pessoa não sabe a forma daquele trabalho, você falou do botão, como aquela atividade pode ser segura se ela não sabe executar aquela atividade de maneira correta? Não tem como. Então, a gente inicia de processo, de procedimento da tarefa, de clareza, quando a pessoa, de integração, da pessoa entender quais são as normas, qual é a cultura daquela empresa. Então, esse é o início da segurança do trabalho. Adorei o nome da tua personagem, do teu livro, é o nome da minha filha. Coincidência. Então, assim, eu entendi a visão central, estou ansioso pelo livro, tá? Mas assim, junto com isso, o que a gente traz de consciência, né? Se a culpa for do gestor? E aquela situação, como que lida com isso quando você chega numa empresa e você, como profissional, entende que tem um líder jabuti? Como que faz? O título ele já deixa, né, ele é intrigante, porque a pessoa pergunta, mas se a culpa for minha, eu vou fazer o quê, né? Mas é que se a culpa for minha, eu acho que é uma forma de autorresponsabilidade, porque o que eu vejo hoje é que as pessoas responsabilizam muito a pessoa que está lá na frente do trabalho, que não é a pessoa que vai tomar decisões. Então, se ela for a única responsabilizada pela segurança do trabalho, não vai funcionar. Vou pular um pouquinho e vou falar sobre uma teoria que eu desenvolvi e coloco no livro, que se chama Teoria das Ondas, que eu comparo de uma forma, com analogia, a formação de uma grande onda. Quando a gente tem uma grande onda, a gente tem alguns elementos para a formação dela. Claro, na minha visão mais poética, né, porque eu não sou ninguém especialista em ondas. Mas eu gosto muito do mar e, na minha visão, a gente não tem ondas na superfície. Então, para que a onda seja grande, de transformação dentro da empresa mesmo, precisa de profundidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa é que o líder, o gestor daquela empresa, entenda a importância daquela ferramenta que é a segurança do trabalho. Se eu chegar, que é a minha inconformidade dentro das empresas, que eu não me conformo mesmo, que a gente entra nas empresas e vai direto para o chão de fábrica. Vai ensinar a pessoa a fazer um trabalho seguro sem que o líder entenda isso, e é ele que vai entrar no chão de fábrica sem o capacete, por exemplo, e todo mundo tem que usar menos ele. Então, começa da cultura, não funciona. Eu falo que gera só marolas de transformação, que não gera um movimento de transformação mesmo, se não existir a profundidade, que é o primeiro elemento ali, que é a liderança estar engajada. Então, se a culpa for da sua gestão, é porque você não está engajado em um dos braços da empresa, que é a saúde e segurança do trabalho, que é a gestão de pessoas, que é o ativo mais importante de uma organização, pessoas, a não ser que você trabalhe sozinho. Legal, esse ponto de vista teu e vem de encontro com situações que eu já vi também, no sentido de você vai estar fazendo um processo junto com o técnico de segurança ou a empresa de segurança do trabalho que está apresentando um projeto para você. Mais informações, mais lindo, né? Na teoria perfeito, lindo. Tal. Aí você vai para a fábrica, né? Vou voltar no assunto da fábrica. E aí você faz uma reunião com todos os funcionários, explica para todos que
A partir daquele momento, a empresa X vai cuidar da segurança do trabalho e tal. Aí, em determinado momento, eu, usando a minha figura, de repente você está passando num corredor, você olha a pessoa, o líder sem IPI, não só sem capacete, sem IPI, né? Aí você chama a pessoa para conversar. Ah, mas eu entrei aqui rapidinho. Ah, nem achei que precisava estar lá dentro do carro. E aí, uma vez eu tive uma discussão bem assim, firme, porque o líder falou dessa forma. Aí eu falei, dentro do carro, legal. Se acontecer algum problema, lá dentro do teu carro vai estar protegido o teu carro, o banco do teu carro, no caso. Precisa ser priorizado pelo gestor. Isso é falta de prioridade. Se o gestor não prioriza, é ele quem vai tentar agilizar aquela tarefa com as outras pessoas, também vai desmoralizar quem criou o procedimento, vai falar que é bobeira. E se o gestor fala que é bobeira, acabou. Se é o gestor que inspira pessoas, que é o líder que inspira pessoas, um dos capítulos é a liderança, como ela deve ser feita ali para a gente conseguir inspirar. Não tem como a gente começar, eu vou usar outra metáfora, pelos peixes. Quando existe um pescador, ele vai, né, tem um livro muito famoso que fala sobre essa questão de liderar, de inspirar pessoas, que fala que o pescador, por mais que ele goste mais de morango com chantilly, ele vai pescar com minhoca, que é o que o peixe gosta, né? Então, eu não tenho como tentar inspirar aquelas pessoas com o que eles querem, se eu falo uma língua completamente diferente do que está sendo passado para eles. Então, se não começar do topo ali da pirâmide da empresa e começar só pela base, não vai funcionar. Só vai atrapalhar, inclusive, porque quem não sabe usar um EPI vai usar errado. Quem não recebeu um treinamento ou quem realmente acha que aquilo é uma bobagem vai trabalhar contra o que poderia ser uma ferramenta de sucesso ali da empresa. Legal. Eu acho que, assim, na minha visão de fora, se as pessoas, isso tem um estudo também, mas quando você investe em pessoas, o teu turnover, o teu custo, que as empresas falam custo, né? Mas o teu investimento, se você investe em prevenção, a chance é mínima de você investir em correção. Sim. Então, as empresas hoje, elas estão muito preocupadas. Tá, mas isso vai me custar tanto. Não, isso não é custo, isso é investimento, você vai investir tanto. Eu levo essa visão porque, assim, de tanto ouvir as empresas por onde eu passo como consultor, e sempre falo, né, sobre a questão da segurança no trabalho. Não é segurança do trabalho, é no trabalho. Falo sempre a segurança no trabalho. Como que está a tua segurança do trabalho? Tem processo? Não. É o primeiro ponto. Cadê o processo? É o primeiro ponto. Não tem como iniciar sem processo. Não existe. Aí você chega num nível assim de conversar com as pessoas. Mas isso é um dinheiro perdido. Aí, por incrível que pareça, ainda tem muito empresário que pensa assim. Aí você fala, tá, perdido como? Se você tem um problema de rotatividade ou um problema, inclusive, de um acidente de trabalho, toda a economia foi embora. Em um único acidente. Eu falo que existem muitas empresas que eu conheço, e eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente conhece também, empresas que quebraram, que faliram por causa de um acidente de trabalho. Porque aí gera um grande processo trabalhista, um valor enorme que às vezes a empresa não consegue pagar. Então, muita gente não dá a devida importância até que aconteça algo nesse sentido. Você fala de investimento, às vezes o custo é zero, às vezes são questões mais da cultura mesmo, de valorização daquela pessoa, do ambiente não ser um ambiente que gere estresse, né, para aquela pessoa. Claro, né, no ambiente de trabalho algum estresse vai gerar, mas de tornar aquele ambiente saudável mesmo, né, da parte psicológica, da pessoa se sentir bem naquele ambiente que ela fica provavelmente mais de 8 horas dentro do dia dela, lá dentro, né? Eu costumo dizer sempre para as pessoas que a melhor maneira de você conversar com a pessoa ou alinhar um processo é um combinado. O Lucas tem um processo muito legal que ele faz no Araucária, que ele combina. E eu aprendi a trabalhar com combinado.
Então, enquanto eu não combino algo contigo, se você não sabia daquilo, tá tudo certo. Sim. A responsabilidade é minha. Eu que não avisei. A partir do momento que eu combino contigo, pra gente descombinar, você tem que me avisar. Você tem que me avisar, você tem que ver se eu quero descombinar o que tá combinado, ver se é viável para nós dois descombinar. Senão, se vai ser bom só pra você, daí eu não descombino. Tem que ser bom pra ambas as partes, né? Caso contrário, a gente mantém o combinado. Depois de combinado, não muda. Então, se você falhou ali em um ponto, tá, mas isso aqui estava claro. Não ficou claro? Você tem um documento em casa com tudo que pode e que não pode, com tudo que deve, tudo que é preciso fazer. Quando acontece isso, você faz o quê? Faz isso. Quando acontece isso, faz aquilo. Processo. Então, você tem tudo isso na tua casa. A gente lê um a um e você ainda levou embora para você estudar. Ok? Tá combinado. Caso você queira descombinar, vamos marcar uma reunião. Aí você pontua, você me explica o porquê você quer descombinar esse ponto, e aí eu vou avaliar se é viável descombinar contigo. Mas os combinados precisam ser revisados sempre. Foi o que eu te falei do uniforme. Uma vez que eu não vou de uniforme no lugar e ninguém fala nada, na cabeça da pessoa que não foi, não tem problema nenhum. Então, cadê a pessoa para falar, olha, qual era o nosso combinado? Não era de vir de uniforme? Então, no primeiro momento. Então, esse é o poder do feedback mesmo, que tem dentro das empresas, da comunicação assertiva dentro da empresa, principalmente quando você vai fazer uma chamada de atenção, o cuidado que tem que ter para ter um respeito, né, pela pessoa, individualmente. E assim como o feedback também positivo, quando a pessoa faz algo de bom, se ninguém dá um feedback para essa pessoa, ela se sente invisível dentro da empresa. Então, tão importante quanto o combinado do negativo é o combinado do positivo. Olha, a gente combinou que você ganharia um benefício se você cumprisse isso, você realmente cumpriu, e a gente tá feliz. Tem coisas muito simples, você falou de investimento, mas tem empresas que usam o tapete vermelho, lá compram um tapetinho vermelho e faz um reconhecimento dentro da empresa, um momento ali interno mesmo, e isso é tão importante para a pessoa, aquilo floresce mesmo o propósito individual daquela pessoa dentro daquela empresa, faz toda a diferença. Existem estudos que falam que o salário é uma das últimas questões que as pessoas pensam quando entram dentro da empresa ou quando permanecem dentro dela, que a primeira delas é o reconhecimento do trabalho delas ali dentro, é a questão até do benefício, mas o salário é um dos últimos. Então, às vezes, a pessoa está investindo alto naquela pessoa e o reconhecimento mínimo, né, de uma atividade que ela executou bem, que ela só queria eu vi e eu tô feliz por você ter feito isso. Muitas vezes a pessoa não tem esse reconhecimento e aí que ela fica, trabalha infeliz, trabalha com menos produtividade. Não tem como ser super produtivo se você não está feliz. Essa questão que você trouxe agora do reconhecimento, eu sou a favor, eu adoro quando eu tenho a possibilidade de fazer. Quando eu chego numa empresa que tem liberdade para a gente criar, por exemplo, reconhecimento, bonificação, eu gosto de trabalhar por metas, né? Então, metas financeiro, reduzir, não perdendo a qualidade. Sim. Comercial, aumento de faturamento ou aumento de resultado. Fiscal, se não conseguir reduzir tributos, pelo menos não deixar aumentar, né, tributos, manter, né? Mas a ideia é reduzir sempre, tem sempre brechas, né, que pode ser utilizados como ferramenta. Então, eu sempre gosto de criar esses mecanismos. E aí tem empresas que falam, tá, mas no meu não tem mais o que eu fazer. Eu vendo almoço. O que eu vou bonificar meu funcionário? Por ideias novas, pela limpeza, pelo bom comportamento dentro da empresa, porque hoje a gente vê que não só certificados que são importantes de conclusão de curso, mas aquelas soft skills que é falado, mas o comportamental mesmo, a inteligência emocional da pessoa dentro da empresa, o relacionamento dela com os demais, a questão de ser proativo, de trazer ideias novas, de contribuir de alguma forma com a empresa em processos novos. Eu acho que vendo marmita, tudo bem, você vai vendo almoço, mas de repente trazer uma embalagem nova que chame mais a atenção dos nossos clientes, algo dentro do nosso produto aqui que
que, sei lá, seja vendido mais para as crianças, por que não? Premiar pessoas que trazem ideias novas, né? Eu em alguns momentos que eu passei por algumas empresas, a gente teve essa visão assim de, gente, o que nós podemos fazer? O que eu não estou vendo que eu poderia estar vendo? E aí, assim, ideias de funcionários que estão vivendo o processo. Eu vi esses dias um cara falando sobre uma empresa que produzia aquela grade de geladeira. Produzia geladeira e o funcionário falou, esse último ferrinho aqui, da grade aqui, não é necessário. Eu fiz uma economia aqui, e o senhor vai economizar aqui tantos 200 mil, acho que na época, 200 mil reais aqui por mês. Só que ele errou na conta, porque era 2 milhões por mês. A empresa economizou só com um pedacinho de ferro. Um pedacinho de ferro que colocava na geladeira, naquela grade atrás da geladeira, sem necessidade. Então, assim, por quê? Porque parou para ouvir. Ouvir é a coisa mais importante. Ouvir tanto os funcionários quanto os clientes. Eu acredito que quando se faz o bom ouvinte, às vezes não faz tanto sentido. Agora, né, no ferrinho da grade fez sentido. Às vezes até não faz tanto sentido, mas ouvir, porque é a pessoa que está lá à frente que consegue entender o processo de uma forma ótima, porque é ele que está vivendo aquele processo. Então, sentar ouvir com respeito às pessoas, e elas se sentem importantes também, né? A gente fala de propósito, principalmente nessa geração Z, eles querem ser ouvidos, eles querem transformar o mundo, eles querem não só trabalhar, mas eles querem alinhar o propósito mesmo, e quando eles são ouvidos, eles trabalham de uma forma totalmente diferente. E na tua visão, Tamires, essa questão da dificuldade das empresas com a geração Z, já que você tocou nesse assunto importante, vai ter setores que vão ser mais afetados, outros menos afetados? Eu acredito que todos serão afetados, porque é a geração nova que está vindo, né? Assim, uma empresa, provavelmente todas elas, é um misto de gerações. Então, a gente tem aquela geração, inclusive é um capítulo do livro, a geração mais antiga, que é aquela geração mais crítica, que ela foi criada de uma forma mais rígida, e isso se espelha dentro da empresa, aquela pessoa que chega cedo, no horário, por mais que às vezes não precise, mas ela quer chegar no horário, ela quer sair mais tarde, ela quer, é o suor do trabalho, o sangue do trabalho. E aí vai passando por gerações, das gerações que acreditavam que seriam felizes com o diploma, e aí chegam, assim, dos 30 e poucos anos e pensam, mas ei, cadê a felicidade que eles me prometeram nesse diploma? E aí chega a geração Z, que são essas novas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho em todos os setores, não é de um ou outro setor, que precisa haver comunicação. Então, para todos os setores, o que precisa haver é o respeito e a comunicação entre elas, porque todo mundo pode contribuir de alguma forma, porque os mais antigos têm a experiência, né, passaram por várias situações, os mais novos têm a inovação na veia, né, a gente tem muita informação, a gente tem acesso a realmente muita informação, até demais, né, que está deixando todo mundo ansioso. Obeso. Mas essa informação é muito importante, então essa agilidade, essa questão da internet tem afetado os jovens de uma maneira positiva e negativa. E eu acredito muito que o que a gente precisa olhar é de forma positiva para todas elas. Não existe não existe certo e errado. Eu acho que a gente pode ter contribuições de todas as gerações se a gente não tiver o ego inflado a ponto de achar que sabe tudo. E hoje, por exemplo, como que uma empresa... hoje você falou que atende algumas empresas. Você ainda tem espaço de contratação de novas empresas? Por exemplo, a empresa viu o podcast e achei interessante, acho que faz sentido para a minha empresa. Você ainda tem espaço na sua agenda de atendimento para as empresas? Como que é? Sim, hoje a gente está trabalhando mais com mentoria, então são trabalhos muitas vezes pontuais. A gente chega, faz um estudo daquela empresa, até estudo com relação à quantidade de atestado, naquele período de tempo, por que os atestados, a questão de afastamento, a questão de rotatividade, o custo disso dentro da empresa, porque a gente tem uma calculadora que mede mais ou menos que a gente poderia permanecer como funcionário dentro
dentro da empresa 7 meses, que é o custo da rescisão dele. Então, a gente demonstra custos com o processo trabalhista. Então, a gente faz um trabalho pontual e aí deixa eles continuarem esse trabalho. Então, a gente tem, porque a gente tem essa rotatividade. Trabalhamos com palestras também, então a gente tem esse trabalho pontual. Palestras nas empresas, falando sobre, inclusive sobre segurança do trabalho? Sim, principalmente para os gestores, que é o público que eu acredito que é o alvo do bom funcionamento da segurança do trabalho. Tamires, e como que as pessoas fazem para, por exemplo, te contratar, encontra você no telefone, no Instagram, como que funciona? A gente tem um Instagram, eu tenho um Instagram com o meu nome, Tamires Toniolo, e lá tem um link com o meu WhatsApp, com os outros conteúdos que a gente tem publicado, então é @Tamires Toniolo. Então lá já tem o contato, já consegue fazer conexão com outros conteúdos e também com o WhatsApp. Daí já chama você lá, faz uma conversa, uma reunião e se possível daí dá sequência. Sim. Chama você no WhatsApp ali uma visita. A gente procura solucionar os problemas. Então, existem diversos problemas. Fala, olha, a gente está aqui com um problema de custo, que a gente precisa avaliar até questão de, eu preciso avaliar o melhor EPI aqui, que esse aqui não está dando certo, a gente vai. Até isso? Sim, Caraca, que legal. A gente faz uma análise, né, a botina não tá durando muito, então a gente faz análise disso, de custo, de mercado, a gente tem algumas parcerias com fábrica de EPI, então a gente consegue solucionar problemas com relação à gestão e à saúde do trabalho dentro das empresas. Que legal, Tamires, foi muito bom conversar contigo, aprendi um monte hoje. Nossa, verdade mesmo, tava falando, nossa, a gente normalmente no podcast, o que eu vou aprender hoje, né? Mas hoje eu aprendi um monte de coisa. Eu fico feliz. Eu te acompanho nas tuas redes sociais, vejo o seu trabalho. Então, parabéns, né, pelo trabalho desenvolvido. Parabéns por encarar esse desafio do empreendedorismo, principalmente na parte de soluções de problemas, né, que é uma parte delicada. Mas para quem está disposto, consegue alcançar os objetivos. Eu queria que você deixasse uma mensagem olhando para a câmera. Essa mensagem vai ser transmitida em um telão mundial em diversas línguas a partir de agora. Então, que mensagem você deixa pro mundo hoje? Eu acredito muito que nós somos objeto de transformação no mundo, de alguma maneira. Você eu sou, e de forma individual somos uma ferramenta que o nosso Criador usa para fazer transformações no mundo. Então, eu estou ouvindo a minha voz aqui de transformação com a ferramenta que Deus me deu, e eu espero que cada um de vocês também ouça a voz que pulsa aí no seu peito e seja também a transformação que o mundo precisa. Muito bem. Parabéns. Obrigada. Obrigado por estar aqui com a gente, Obrigada. por participar do nosso podcast, por trazer essa clareza aí para o nosso público, né? E para os empresários que estão assistindo esse podcast, chama lá a Tamires Toniolo no Instagram, tem o link do WhatsApp, conversa, chama. Tamires, o que você consegue me ajudar aqui? Não é só reduzir custo, não, gente. É aumento de produtividade. Então, chama a Tamires lá, faz uma conversa, ela vai com a equipe, faz uma análise, te entrega um melhor conteúdo para você aplicar na sua empresa. Você que é gestor e está precisando aí de um salto na tua produtividade aí, chama a Tamires que ela vai te ajudar. Eu quero fazer um convite especial também para o pré-lançamento desse meu livro que se chama E se a culpa for da sua gestão, que é um convite aos gestores, aos líderes, às pessoas que têm interesse realmente em entender melhor como essa forma de solucionar problemas com segurança do trabalho. E a gente vai fazer um pré-lançamento dia 12 de dezembro, dia 12/12, e vai ter um link na Amazon para fazer a compra desse livro online. Então, o pré-lançamento será online, dia 12/12. Acompanha lá nas redes sociais para a gente conseguir transformar e movimentar mais empresas e mais vidas. Legal, gente. Marca essa data. 12/12. 12/12. Tem horário, Tamires? Não tem horário. Vai ser no dia, vai iniciar da meia-noite à meia-noite, vai ser o dia todo de vendas, um preço especial.
Então, só nesse dia 12/12 vai ter um preço especial para venda online. E eu conto com a presença de vocês, com o apoio de vocês, né, para que a gente consiga alcançar mais vidas. E você que segue a Conexo nas redes sociais, também vai estar aqui no nosso link, no Instagram, vai estar o link também no dia 12 lá para vocês ir para a live de lançamento e comprar seu livro. E não esquece, se está com dificuldade na tua empresa, na gestão da tua empresa, chama a Tamires lá nas redes sociais, marca uma visita com ela, contrata, porque vai ser sucesso na tua empresa, beleza? Gente, estamos chegando ao final de mais um podcast da Conexo. Gostaria de agradecer a Tamires pela presença aqui com a gente, enriquecendo o nosso podcast, muito conteúdo legal. E obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço. Gente, estamos chegando ao fim de mais um podcast da Conexo. A mensagem da noite é: prevenir é melhor que remediar, já dizia a minha avó há muitos anos. Então, amei. Prevenção vem antes do remédio. Então vamos prevenir, vamos nos cuidar, vamos entender que esse corpo também esse corpo é seu, né? Então a empresa tem uma preocupação contigo, mas o corpo é seu, a dor quem vai sofrer vai ser você se você não se cuidar. Um abraço, fiquem com Deus. Não esquece de seguir a Conexo, Conexo_empresarial no Instagram, Conexo Empresarial no YouTube, maratona lá nos podcasts, inclusive encontra lá um podcast do Amor em Cabides, que a Tamires participou com a gente, foi fantástico. Um abraço a todos e até o próximo podcast. Beijo.